Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Dicas de Cozinha. Hoje vamos falar sobre congelar e descongelar comida preparada. Eu sei que este tema ainda envolve aqui uma série de mitos associados, não é? Comida descongelada nunca fica igual, perde a textura, não sabe a mesma coisa, etc. Pois, eu entendo, mas hoje vamos desmistificar tudo isso e eu vou ensinar-vos como podem e devem congelar e descongelar comida preparada para que fique sempre impecável, com a mesma textura, com o mesmo sabor, com o mesmo aroma e também esteticamente apelativa, porque os olhos também comem, não é? Então deixa-vos assim. Bom, então vamos antes de mais perceber o que é que acontece aqui no processo de congelação e descongelação, que muitas vezes altera a textura da comida. Neste processo ocorre aqui a separação dos líquidos. Quando nós congelamos e depois descongelamos, não é? A água que está nessa comida acaba por ficar na base, não é? Se tiver espaço para isso, ou então em cima, e fica separada do resto. E acaba por então fazer com que essa comida perca a textura. Mas rapidamente nós conseguimos dar a volta a esse tema e eu vou-vos explicar a seguir. Agora, quero que vocês saibam que há comida que eu gosto de congelar e outra que particularmente eu não gosto de congelar. Nomeadamente, para este último caso, os cereais cozidos. O arroz cozido, a massa cozida, outros cereais em grão, como a quinoa, como a espelta, como o que seja, ok? Cereais em grão cozidos, eu particularmente não gosto de congelar e descongelar porque eu acho que perdem a textura. Não é que não seja seguro fazê-lo, é perfeitamente seguro e podem fazê-lo, mas eu particularmente não gosto. Eu acho que isto depois também depende um bocadinho aqui do gosto de cada um, não é? Pronto, é uma questão de vocês experimentarem e depois verem se gostam ou não. Agora, vamos lá. Que comida é que fica sempre boa e que não perde a textura e tudo mais, congelada e depois descongelada? Ainda que haja aqui algumas nuances em relação a cada uma delas que eu vou explicar a seguir. Mas quais são os tipos de comida que eu adoro congelar? Ponto 1. Comida envolta em molho. Exemplos: um caril, uma feijoada, sei lá, um rancho que também tem molho, não é? Uma bolonhesa, não é? Tudo isso envolta em molho. O molho acaba por proteger essa comida. E através de um processo, se vocês descongelarem através de um processo correto, que eu vou explicar qual é a seguir, vocês conseguem uma textura fantástica, um sabor fantástico, às vezes um sabor até mais apurado, ok? Portanto, comida envolta em molho, perfeita para congelar. Segunda, comida triturada, como o caso dos hambúrgueres, como o caso dos croquetes, como o caso por exemplo, das almôndegas, não é? Comida que foi triturada ou que levou ali algum tipo de processamento, ok? E que nós depois congelamos e descongelamos. Sim, também fica perfeita. Terceira e última, comida envolta em massa. Exemplo: quiches, folhados e até as próprias lasanhas, não é? Porque tem massa dentro, não à volta, mas têm dentro, mas à volta tem molho, portanto dão aqui para estes dois casos, não é? Comida, aqueles folhados de peixe, folhados de alguma coisa que vocês tenham, de espinafres, tudo mais. Tudo isso funciona super bem congelado e depois confeccionado, está bem? Agora, a seguir, deixo-vos as melhores dicas para cada um destes casos, como é que devem congelar e descongelar. Acima de tudo, descongelar, porque muitas vezes aqui o erro, digamos assim, está na descongelação, no processo de descongelação. Vamos ver. Então vamos lá. Ponto 1, comida envolta em molho, não é? Como eu disse há bocado. O que é que acontece? O molho acaba por preservar todos os outros componentes daquela comida para que eles depois no processo de descongelação e reaquecimento não percam a textura. Mas há uma forma certa de fazer isto e aqui é que muitas vezes erramos, como é por exemplo o exemplo da sopa. Quem nunca descongelou sopa e depois foi comer, aqueceu no micro-ondas e fica a sopa assim em bocados, perdeu a textura cremosa? De certeza que aí em casa isso já aconteceu e aqui também. Então, comida envolta em molho, ou o caso de sopa também. Eu tenho aqui um exemplo, eu tenho aqui uma bolonhesa, estão a ver, que eu congelei assim num saquinho.
Deixei descongelar durante a noite, ok? Não é obrigatório, vocês poderiam agarrar na bolonhesa congelada e colocar diretamente aqui no tacho. Eu gosto de deixar descongelar, porque tirei ontem à noite e deixei no frigorífico. Atenção, descongelar sempre no frigorífico, ok? Caso contrário, cá fora as bactérias começam a desenvolver-se com o calor, digamos assim. Então, descongelar no frigorífico. E, como deixei assim dentro deste recipiente, porque isto acaba sempre por largar um bocadinho de água por fora. E agora o que eu vou fazer é, vou abrir a embalagem e tenho aqui um tacho, vou ligar aqui a placa, não é? Costumo fazer isto no forno. Vou verter o conteúdo diretamente, já depois descongelado, aqui para este tacho. E agora isto vai ser simplesmente o quê? Vamos simplesmente deixar que, e esta é a parte importante, vamos simplesmente deixar levantar fervura. É necessário levantar fervura para quê? Para que, lá está, a tal água que se separou dos restantes elementos volte a ser incorporada neste cozinhado, ok? Então eu agora vou colocar isto aqui no máximo, volta e meia vou mexer para não pegar em baixo e vocês vão ver que a textura vai ficar exatamente igual, como se eu tivesse acabado de cozinhar esta bolonhesa. É uma bolonhesa de lentilhas, está bem? O que é que eu costumo fazer sempre, agora aqui enquanto isto cozinha? O que é que eu costumo fazer sempre? Costumo sempre voltar a provar e ajustar os temperos, porque às vezes, inclusive após a descongelação e voltar aqui a reaquecer, o tempero até se intensifica. Portanto, eu gosto primeiro de esperar que isto levante fervura, a seguir provo, se for preciso colocar mais uma pitada de sal, se for preciso ajustar ou equilibrar aqui a acidez, por exemplo, fazemos isso, mas normalmente basta levantar fervura e fica impecável. Vamos ver a seguir. Comida que fica perfeita congelada, alimentos triturados. E um bom exemplo são, por exemplo, os hambúrgueres caseiros ou até os hambúrgueres de compra. Neste caso, nós podemos congelar, porém, começa aqui a primeira dica: nunca descongelar totalmente, ok? Então, eu o que gosto de fazer é, por exemplo, eles acabaram de sair do congelador, eu vou colocar a minha frigideira no fogo. Vou colocar um fio de azeite e, a seguir, fazer os hambúrgueres sem descongelar, porque de facto aqui, neste caso aqui em específico, a descongelação vai fazer com que eles larguem a água que têm, não é? Porque por muito bem acondicionados que estejam, eles acabam por ficar, como vocês veem aqui, sempre com um bocadinho de gelo, não é? E se descongelarmos esse gelo, acaba por aguar, digamos assim, um bocadinho o hambúrguer. Então o que nós queremos é colocá-lo rapidamente, ainda congelado, em contacto com uma superfície muito quente, porque aí a água evapora e já não faz com que o hambúrguer perca a textura, ok? Estes hambúrgueres são de tofu e beterraba, mas isto vale também para os hambúrgueres de carne, de peixe, do que vocês tiverem, está bem? Inclusivamente para as almôndegas. Portanto, tudo o que seja assim trituradinho e que vocês congelem, não descongelem. Tirem do congelador e diretamente numa superfície bem quente. Tem que ser mesmo bem quente, ok? E é isso que vamos fazer agora. Eu estou aqui à espera que isto aqueça. Acho que já está e... ora, nem mais. É isto que queremos. Ouviram estes... pronto. É isso mesmo que nós queremos. E agora vamos fazer os nossos hambúrgueres normalmente e eles ficam com a textura certíssima. Já vos mostro.
então à última parte, comida envolta em massa. Estamos a falar de quiches, estamos a falar de empadas, estamos a falar de empanadas, de pastéis de massa tenra, estamos a falar de folhados, estamos a falar de coisas envoltas em massa filo, de rissóis, não é? Tudo isso tem massa à volta. Eu, por exemplo, tenho aqui umas bolinhas que eu congelei e elas parecem mais croquetes, mas na realidade elas têm à volta uma massa como se fosse massa de rissóis, por isso é que eu as incluí nesta última. O que é importante em relação a estes alimentos que estão envoltos em massa? Primeiro, eu vou congelar antes de confeccionar. Então, imaginem um folhado, eu ponho a massa folhada, recheio, enrolo ou faço folhadinhos, como vocês quiserem, e antes de ir ao forno eu congelo, com a massa crua, ok? Isto vale para tudo, rissóis a mesma coisa, estas bolinhas, tudo a mesma coisa. E depois, quando eu quero efetivamente confeccionar, eu não descongelo. Mais uma de que eu não descongelo. Nunca, nunca, nunca descongelo. Isto porquê? Porque estamos a falar de comida envolta em massa. Se nós descongelamos, a água da descongelação vai empapar a massa e vai ficar tudo menos visualmente apelativo e também em termos de textura não vai ficar bom, pessoal, ok? Então nunca descongelar. Portanto, eu congelo antes de confeccionar e a seguir retiro do congelador diretamente ao forno quente ou ao óleo quente, se quiserem fritar, ok? E é o que vamos fazer aqui com estas bolinhas. Portanto, eu não as descongelei, tirei-as diretamente agora do congelador e, neste caso, vou utilizar a minha air fryer. Elas ainda estão congeladas e com gelo, não tem problema nenhum. Eu vou colocá-las aqui, basta-me duas, que eu não vou comer tudo agora, vou voltar a congelar. Teve pouco tempo cá fora e já vamos falar disso também. E eu agora vou levar à air fryer e vão ficar impecáveis, vão ver. Já aqui tenho as minhas bolinhas, como veem, maravilhosas e por isso prontas a comer. Então, terminamos aqui com toda a nossa comida congelada e corretamente confeccionada, perfeita, como podem ver, tanto a bolonhesa, os hambúrgueres, aqui as bolinhas, tudo impecável e era tudo comida que estava congelada, mas foi corretamente confeccionada ou descongelada e por isso conseguimos manter a textura, conseguimos manter o sabor, o aroma e também a estética, não é? Como veem, ela está visualmente apelativa e ninguém diria que qualquer uma destas coisas tinha sido congelada. Agora, última questão que vocês colocaram. Será que nós podemos voltar a congelar comida descongelada? A resposta é sim, mas ela tem que ser confeccionada primeiro. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se nós quisermos voltar a congelar esta bolonhesa, agora podemos, porque ela já foi ao fogo, não é? Já entrou em ebulição, digamos assim, ela acabou por levantar fervura, não é ebulição, mas acabou por levantar fervura, certo? E então a seguir eu posso voltar a congelar. Porém, eu só não aconselho por uma questão de propriedades nutricionais. Quanto mais confeccionada e congelada, descongelada, não é? A comida ela vai perdendo as suas propriedades e o seu valor nutricional. Então, não é o ideal, efetivamente, se vocês quiserem descongelar e depois voltar a congelar. Não aconselho fazer isto por norma. Agora, sobrou muito de uma coisa que já tinha sido descongelada, foi ao fogo e a seguir sobrou na mesma. Não tem problema nenhum, ok? Congelem outra vez, ok? Mantendo sempre este mindset que é, a partir do momento em que descongela, tem que ser confeccionada novamente, sim? Ok? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha esclarecido as vossas dúvidas em relação à congelação e descongelação dos alimentos. Congelar comida preparada é, sem dúvida, uma forma de pouparmos tempo na cozinha, ok? E por isso, eu, por exemplo, tenho um e-book que se chama
comida para congelar, sim, e refeições para congelar. Vou deixar aqui o link se vocês quiserem, porque de facto é um descanso nós chegarmos a casa à hora do jantar ou do almoço e termos soluções que já estão confeccionadas, e seja só 5 minutos até levantar a fervura, seja colocar no forno, é um descanso. Então vou deixar o link aqui em baixo. E qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem deixar também aqui as vossas questões. E também não se esqueçam de subscrever aqui o canal ativando o sininho para receberem sempre os novos conteúdos que eu tenho por aqui. Fiquem bem!